Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Acompanhe mais uma história assombrada narrada pelo mestre Cícero Augusto aqui no canal Relatos do Além. Relato: Terra de Cemitério. Olá, Cícero e anfitrião. Me chamo Sid Clay, sou de Jacareí. E o que eu vou contar aconteceu comigo e a minha família em meados de 1992. Meus pais eram caseiros numa chácara no interior de São Paulo, em Jacareí. Morávamos numa casinha simples de 2 cômodos. Meu pai, além de caseiro, também trabalhava numa fábrica bem pequena que ficava na chácara onde nós morávamos. Era uma fábrica de produtos químicos, com um galpão antigo, parecia mais um rancho, e só tinha 2 funcionários, que eram meu pai e um outro rapaz que morava também nessa mesma chácara. Naquela época eu tinha uns 11 anos e eu sempre brincava sozinho por lá. Saía no meio do mato, subia em árvores, caçava passarinhos, pescava, coisas que se costuma fazer na roça. Enquanto meu pai trabalhava, a minha mãe ficava em casa costurando. Ela era, e ainda é, uma grande costureira. Certo dia, eu estava no quarto fazendo a minha tarefa da escola. A minha mãe estava na máquina de costura dela, quando de repente escutei um barulho vindo da parede. Como se alguém tivesse dado um soco. Saí para ver o que podia ser aquilo, mas não encontrei nada. E detalhe, a nossa casa era bem isolada. Os outros moradores ficavam a uma boa distância de lá. Entrei novamente e perguntei para minha mãe se ela havia escutado um barulho. E ela disse que escutou, mas pensou que era o calor estremecendo a parede. Eu, na inocência, passei a pensar o mesmo. No dia seguinte aconteceu novamente, só que ainda mais forte. Lembro que o telhado da casa era feito de brasilite. Essas telhas costumam fazer muito barulho por qualquer coisa, basta tocá-las. E aí eu comecei a ouvir o barulho de pedras rolando no telhado. Mas estranhamente não caiu no chão. Era só o barulho como se pedras estivessem rolando, mas sem aparecer. Cícero, nós chegamos a subir no telhado para ver o que era, mas não havia nada. As coisas começaram então a ficar mais estranhas. Começamos a ouvir passos em volta da casa durante a noite, mas quando olhávamos pela janela, não havia ninguém. Isso foi dias e dias. Depois se tornou meses e só foi piorando. Com tudo isso acontecendo, meus pais resolveram chamar um padre, que veio em nossa casa, fez orações, jogou água benta pelos cômodos. Enfim, agradecemos ao padre e aparentemente tudo voltou ao normal. Mas essa paz durou pouco. 3 dias depois da bênção, tudo voltou a acontecer, só que de forma ainda mais intensa. Em uma madrugada, acordamos assustados, com um som forte de batidas na parede, em vários pontos ao mesmo tempo. Havia barulho de pedras rolando no telhado. Foi uma noite de tormento. Ninguém conseguiu dormir, de tão apavorados que ficamos. Fomos então para a casa do outro caseiro. Meu pai me pegou no colo e pediu para eu não abrir os olhos e nem olhar para trás. E fomos no sentido ao galpão antigo, que era caminho até a casa do caseiro. Quando eu estava no colo do meu pai, com a cabeça baixa, a minha curiosidade de criança foi maior e resolvi dar uma espiada, abrindo o canto do olho, para ver se conseguia enxergar algo em cima da casa enquanto nos afastávamos. Mas não vi nada, mas na hora fiquei completamente arrepiado, sentindo como se estivesse sendo observado por algo escondido na escuridão. Quando chegamos na casa desse outro caseiro, ficamos sem jeito de falar, porque ele poderia achar que estávamos loucos. Mas era de madrugada e ele viu o quanto estávamos assustados. Meu pai contou o que aconteceu e ele acreditou.
disse que ao amanhecer iriam atrás de um curandeiro que ele conhecia para pedir ajuda. No dia seguinte ele foi até esse curandeiro, me lembro até hoje, o nome dele era Ivo. Ele criava porcos para vender e também era curandeiro e pai de santo. Ele foi até a casa, fez um círculo no chão com velas e garrafas de pinga e começou a fazer um tipo de oração. Foi então que algo muito assustador ocorreu. Do nada, a voz dele mudou e a sua forma de andar também. Ele se abaixou e parecia um animal andando em 4 patas. Nessa hora eu fiquei apavorado. Agarrei nas pernas da minha mãe e então ele chegou perto de mim e disse com aquela voz estranha que eu tinha um bicho dentro da minha barriga e que ele iria tirar. Eu, sem entender nada, abracei a minha mãe mais forte. Cícero, esse homem, pelo que falaram, bebia demais e fumava muito charuto. Ele começou a rodar em volta da nossa casa, sussurrando coisas estranhas. E depois dava gargalhadas, deu gritos, pulos. Então ele parou, chegou perto de nós e disse: jogaram terra de cemitério em cima da sua casa. Alguém que tem muita inveja e raiva de vocês jogou essa terra. Subam em cima da sua casa e varram com uma vassoura, fazendo a oração do grande Pai. Assim as almas penadas que foram pagas para atormentar vocês vão embora. Meu pai então subiu na casa e fez o que o curandeiro falou. E graças a Deus tudo voltou ao normal. Mas ainda tinha aquela coisa que o curandeiro falou, o bicho na minha barriga. No dia seguinte, em que eu fui fazer as minhas necessidades fisiológicas, saiu um verme morto. Cícero, nós ainda ficamos morando muito tempo lá e nunca mais houve nada de incomum. Passou um tempo até o meu pai arrumar um novo emprego e conseguimos então comprar uma casa própria perto da cidade. Hoje eu tenho 38 anos e me lembro como se fosse ontem tudo isso que aconteceu. Nunca soubemos quem jogou a terra de cemitério em nossa casa. E a essa altura é melhor nem saber. Não duvidem dessas forças malignas e da maldade humana. Elas podem ser piores que as forças sobrenaturais. Sem dúvida, tudo que eu vivi naquela época foi realmente coisa além da imaginação. Relato bônus: o lobisomem no nevoeiro. Cícero, eu me chamo Lucas, moro na cidade de Varginha, em Minas Gerais, e o que eu vou relatar aqui aconteceu comigo nesse ano de 2017, mais precisamente em março, na época de Quaresma. Eu tenho 30 anos e desde os meus 23 eu trabalho em uma empresa de embalagens daqui da cidade. Sempre trabalhei até tarde da noite. Meu horário começa às 4 da tarde e eu chego em casa por volta dos 45 minutos da madrugada. Até esse dia eu nunca tive problemas com nada. Porém a região onde eu moro é considerada perigosa nessas horas da noite, em decorrência de usuários de drogas que residem ali. Então, quando eu desço do ônibus, eu tenho que caminhar até uns 300 metros para chegar em casa. A rua onde eu passo quase sempre é movimentada. Tem muitos usuários de drogas andando, cachorros latindo. É normal, por assim dizer. Naquela noite, eu estava no trabalho. O tempo estava chuvoso. Era já por volta de 11 horas da noite. E aí a chuva parou. De repente desceu uma neblina que foi cobrindo tudo. Quando já estava voltando para casa, o motorista do ônibus estava indo devagar por conta da visibilidade que era pouca. Eu desci do ônibus, fiquei um pouco apreensivo, porque aquela neblina fazia com que eu não enxergasse um palmo à minha frente. Fui andando, fui caminhando o mais rápido que podia, mesmo não enxergando nada. Percebi então que a rua estava muito quieta, não havia ninguém,
e os cachorros que sempre estavam por ali, nessa noite pareciam que estavam acuados em casa. Podia ouvir alguns cães fazendo barulho, como se estivessem chorando. Chegando em minha casa, já abrindo o portão, ouvi um barulho de passos fortes vindo do meio da neblina. Parecia que estavam vindo em minha direção. No momento eu pensei que fosse até um cachorro que estivesse subindo a rua. Cícero, de repente, apareceu uma criatura enorme que foi tomando forma no meio daquela névoa branca. Parecia mesmo com um cachorro, porém tinha o tamanho de um urso. E aquilo parou bem no meio da rua. Parecia que estava farejando algo, fazendo um som, como se estivesse caçando. De repente, ficou de pé, somente em 2 patas. Era enorme, tinha pelos negros. Aquilo parou e fixou o olhar em minha direção. Então eu pude ver aqueles olhos vermelhos brilhantes. Era aterrador. Na hora eu gelei. Só pensei em entrar em casa e fechar a porta rapidamente. Já lá dentro, fiquei apavorado com o que tinha acabado de ver. E fiquei ouvindo aquela respiração bem no portão de casa. O meu medo era que aquele bicho atravessasse a porta de casa, porque pelo seu porte físico não seria muito difícil. Aquela noite eu passei em claro, não consegui pregar os olhos. Quando a ficha caiu, eu fui entender que aquilo se tratava de um lobisomem. Eu havia visto um lobisomem naquela madrugada. Não tenho dúvidas disso. Depois desse ocorrido, comecei a trabalhar todos os dias de moto para chegar mais cedo em casa. Acho que o que me salvou naquele dia foi minha reação rápida ao entrar em casa. Seja lá o que for aquilo que estava caçando algo, espero nunca mais ter essa experiência novamente. Agora eu sei que essas coisas existem. Foi realmente uma experiência além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do grande lançamento do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Nos vemos em breve aí na sua casa. Gostaram dessa história? Vocês acham que realmente aconteceu isso? Deixem aí os seus comentários, não esqueça o like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. E se inscreva no canal se não for inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Quer ter seu relato contado no canal? Envie para nós no link que está aí na tela e na descrição do vídeo.